É verão e o Yuzumi com seus colegas estão no telhado da escola decidindo onde eles iriam nessas férias. De repente, um inseto atacou o Yuzumi pelas costas e isso não surpreende ninguém, porque isso de fato acontece muito com o Yuzumi. Todos ali protegem ele e a Shikimori oferece um pouco de água para ele. Ela é a sua namorada e uma menina que se chama Shamitsu protege ele do sol com um guarda-chuva. Por mais que ela é baixinha, ela faz de tudo para conseguir ajudar. A Neozaki disse que ela gostaria de ir para a praia e a Shikimori se anima com isso. Mas o Yuzumi fica pensando em como ele sempre se queima instantaneamente no sol. Ele sempre fica sentado na sombra enquanto ele fica assistindo os outros curtirem a vida da melhor forma possível. Um outro cara que se chama Inuzuka diz que ele gostaria de ir no rio porque isso poderia ser melhor, já que o Yuzumi prefere lugares mais frios. Com isso, o Yuzumi diz para eles que eles não deveriam se conter por conta dele. Mas o Inuzuka argumenta que eles não estão se segurando por conta dele. Eles estavam discutindo isso porque queriam ir em um lugar onde todos pudessem curtir. Isso faz com que o Yuzumi admita timidamente que ele também gostaria de ir no rio. E assim, ele iria curtir também. Dessa maneira tá decidido, eles vão passar as férias de verão no rio. Mas a Hashimitsu interrompe isso dizendo que o Yuzumi e rio era uma combinação um tanto quanto perigosa, e ela não estava errada disso. Mas a Shikimori garante pra eles que vai ficar tudo bem, porque ela vai estar lá pra ajudar de qualquer forma. Mas eles se perguntam ali o que a Hashimitsu queria, mas ela diz que vai pra onde eles forem, se for explorar, tá tudo bem. Dessa maneira, alguns dias se passaram. Era a semana de exame final. A Neokazai pediu pro grupo ir em um shopping para eles poderem estudar de uma maneira diferente. Estudar, entre aspas. Pelo menos era o que todo mundo achava. Então, chegando lá, ficou na cara que ela só fez todo mundo ir pra lá para que eles pudessem comprar algumas roupas de banho para essa viagem. A Shikimori pergunta ao Yuzumi se ele vai nadar. Ele diz que não acreditava que iria, já que poderia dar alguma merda. Então a Shikimori acredita que ele não iria usar uma roupa ali para o momento. Isso deixa ela bem desapontada, porque ela queria ver o seu namorado de sunga. O pobre do Yuzumi até gagueja com isso. A Hashimitsu e a Nekozaki perceberam que a Shikimori estava provocando ele. Então ela convidou a Shikimori para comprar a roupa. Mas ela se recusa, já que o Yuzumi não vai nadar. As duas ficam no caminho dela e a Shikimori percebe que o Yuzumi estava muito interessado em algo. Para infelicidade dela, ele estava olhando uma menina de biquíni em uma capa de uma revista. A Shikimori fica incomodada e correu para o banheiro. Ela correu para ir ver as roupas. Ela encontrou uma mesma roupa daquela modelo da foto. E enquanto ela estava olhando, a Neozokai e a Hashimitsu encontraram ela e ficam surpresas com o biquíni todo revelador que ela estava querendo comprar. Então, de uma forma frenética, ela falou que acabou de ver o Yuzumi olhando para uma modelo usando o mesmo biquíni. E ela imaginou que ele deveria gostar desse tipo. Então ela queria pegar para agradar a ele. Mas ela mal sabia que o Yuzumi, na verdade, estava impressionado com o abdômen dela e não com o biquíni. A Nekozaki fica se divertindo com isso e ela não estava nem um pouco surpresa. Ela fala que a Shikimori simplesmente odeia perder. Mas na hora, a Shikimori recusa isso. Só que a Nekozaki sempre observou ela, até mesmo antes delas serem amigas. Quando a Shikimori passou por ela pela primeira vez, ela se derreteu do quão bonita e inteligente e legal ela era. A Hashimitsu nem sabia quem a Shikimori era, mesmo as duas estudando na mesma classe. Ela calmamente disse a Nekozaki para relaxar, já que ela estava parecendo assustadora. Mas ela respondeu que todo mundo fica assustadora quando uma garota fofa aparece na frente deles. A Nekozaki queria muito ser amiga da Shikimori, e a Nekozaki adora aquelas garotinhas inocentes, do tipo donzelas, e ela admira muito elas. Mas ela era exatamente o oposto da Shikimori, que aumenta os seus instintos protetores. A Nekozaki deixou claro que a Shikimori é a mulher ideal. Uma vez que as meninas estavam tendo um jogo de basquete, a Nekozaki e a Hashimitsu estavam no mesmo time, enquanto a Shikimori estava no time adversário. Enquanto eles estavam jogando, a Nekozaki foi pega de surpresa quando a Shikimori roubou a bola e conseguiu marcar um ponto. Isso irritou ela e ela não queria deixar a Shikimori assim. Então a Nekozaki rapidamente roubou a bola dela e acertou uma bola em cheio, 3 pontos. A Shikimori parecia bem com isso, mas infelizmente ela percebeu que Yuzumi estava admirando a cesta de 3 pontos da Nekozaki, e ele estava com os olhos brilhando. A Shikimori ficou frenética com isso.
Então ela deixa de lado essa gracinha toda e a Nekozaki também ficou bem empolgada. A partida de basquete ficou bem emocionante e séria. A Shikimori não era mais aquela garota fofa enquanto elas jogavam, ela era muito competitiva. Enquanto elas jogavam, foi tudo muito legal. Então depois do jogo, a Nekozaki se aproximou da Shikimori e a convidou para almoçar juntas. Ela aceitou de bom grado, e assim elas se tornaram boas amigas. Agora, nós voltamos ao presente. A Nekozaki ajudou a Shikimori a encontrar um biquíni melhor para ela. Enquanto as garotas estavam fazendo as suas compras, o Yuzumi com o Yunozuka estavam estudando para os exames finais ali na praça de alimentação mesmo. O Yuzumi estava elogiando o Yunozuka por ser capaz de descobrir o problema que eles estavam procurando. Logo depois disso, as meninas finalmente chegaram. O Yuzumi perguntou para Shikimori o que ela tinha comprado, e ela ficou surpresa por ele descobrir que ela tinha ido comprar alguma coisa. Ela começou a negar de uma forma tímida que ela não comprou nada. O Yuzumi diz que ela estava mentindo, e ela fica toda nervosa por culpa dele. E a Nekozaki reflete que a Shikimori provavelmente estava enrolando ele. No outro dia, o Yuzumi estava bem abatido enquanto voltava para casa com a Shikimori. Ele estava quase chorando. Ele falou que as canetas dele quebraram enquanto ele fazia o teste. Embora o professor viu que ele precisava de ajuda, ele deu 15 minutos para ele conseguir encontrar outras canetas, mas ele não conseguiu. Nessa hora, eles encontraram um cachorrinho que começou a latir para ele. Então, ele se separou da Shikimori e foi para sua casa. Ele ainda estava chateado com tudo isso que aconteceu. E nessa noite, o Yuzumi ainda não estava acreditando nessa má sorte que ele teve durante o dia. Enquanto ele estava lutando para estudar ao máximo, ele recebeu uma ligação da Shikimori. Como os dois têm horários bem equilibrados, ele pergunta do porquê ela estava ligando para ele tão tarde assim. Ela disse que ligou só porque queria ouvir a voz dele. O rosto do Yuzumi ficou todo vermelho nessa hora. Eles conversam sobre as estrelas e a Shikimori disse para ele que vai levar ele para um lugar onde ele vai poder ver todas as estrelas que ele quiser. Então ele disse que vai levar ela para um lugar onde ela quer também. Isso vai ser uma recompensa para ela porque ela vai ir pro rio ao invés da praia como ela queria. O Yuzumi e a Shikimori são opostos nisso. A Shikimori adora o verão e a praia. O Yuzumi já prefere o inverno. Além disso, ele quer ela muito feliz também, e a Shikimori não consegue pensar em qualquer lugar que ela queira ir. Ele se pergunta se ela não queria ir em um lugar com ele. Ele faz um draminha, mas a Shikimori esclarece que provavelmente é porque ela queria ir onde ele fosse. Não importa qual seja o destino, ela quer estar junto com ele. Isso vai deixar ela muito feliz. Yuzumi fica encantado com isso e quase chora. Na sua mente, ele diz eu te amo, mas para ela, ele só agradece e diz que ela é incrível e ele se sente muito bem com isso. E de repente, ela finaliza a ligação na cara dele, dizendo que estava com sono. O Yuzumi estava pronto para trabalhar duro para os exames finais nessa noite ainda. A Shikimori, por outro lado, estava com muita vergonha e chutando ali a sua cama por tudo que aconteceu. O Yuzumi e as suas palavras sinceras foram demais para ela. Toda essa confusão acordou seu irmão mais velho e ele diz para ela se acalmar um pouco porque já era tarde demais. O tempo vai passando e finalmente chegaram as férias de verão. Quando Yuzumi e a sua turma chegaram ao rio, eles ficam maravilhados com a beleza do lugar. O rio estava muito limpo e não tinha nenhum vestígio que a humanidade tinha chegado nesse lugar. Lá não tinha tantas pessoas como na praia. E assim, eles vão poder aproveitar muito bem sem uma multidão em cima deles. Eles fizeram um piquenique e também um churrasco. A Nekozaki e o Yunozuka babam muito enquanto pensam na comida que eles vão comer. Mas eles estavam sem esperanças porque eles não sabiam cozinhar. Então o Yuzumi se ofereceu para preparar alguma coisa. Só que o maior problema aqui é o fato do Yuzumi ter que mexer com facas. Isso de fato não soava muito bem. Todos eles estavam no limite enquanto só observam o primeiro corte. Mas de fato ele consegue fazer isso tranquilamente, sem provocar o fim do mundo. Ele é azarado em um nível absurdo, então quando eles perguntam se ele sabia cozinhar, Yuzumi responde que sim. A Shikimori admira isso porque ela não fazia ideia que ele sabia cozinhar. Mas isso não dura muito porque o Yunozuka pergunta se ele cozinhava tão bem porque as garotas não estavam caindo em cima dele. A Shikimori fica irritada e fala para ele não dizer essas coisas. Todos fazem os seus pratos e a Shikimori preparou para o Yuzumi também. Ela cozinhou e entregou para ele. Ela elogia dizendo que estava muito bom,
mas depois que ele morde, a história é outra. A comida não era muito boa. Vendo a reação dele, ela decidiu comer também, mas nem ela consegue comer. E pelo que parece, a Shikimori não era tão perfeita assim como todos achavam. Ela não sabia cozinhar, mas mesmo que não estivesse bom, o Yuzumi não desperdiça a comida dela e come tudo. Ela manda ele parar, mas ele falou que estava tudo bem e que vai comer mesmo assim. Com isso, a Shikimori jura que vai fazer para ele muitas comidas bem gostosas para ele no futuro. Depois da comida, o Izumi fez s'mores para eles. E quando ele pergunta para Shikimori como tava, ela diz que tava incrível e até mesmo poderia comer isso todos os dias. Ela até lambe os seus dedos, fazendo o Izumi chorar. Por baixo, é claro. A Nekozaki também se junta às provocações, falando que aquilo era bem obsceno. O coitado do Izumi fica todo vermelho. Agora que a comida acabou, eles arrumam tudo e vão pro rio. Enquanto os amigos dos dois vão na frente, a Shikimori fala pro Izumi que da próxima vez eles deveriam comer apenas os dois, a sós. O Izumi concorda com isso e dão as mãos até chegar ao rio. Eles ficam com os pés na água e ele observa os seus amigos e o Yunozuka convida eles para vir também. Enquanto a Shikimori vai até lá, o Izumi viu uma menininha sendo arrastada pela correnteza do rio. Ao mesmo tempo, em segredo, a Nekozaki pergunta a Shikimori quando ela vai fazer a grande revelação do biquíni, mas a Shikimori não acha que poderia fazer isso. O Yunozuka se pergunta aonde o Izumi estava. Então, nós vemos que ele pulou no rio para ajudar a garotinha que estava sendo levada. Por mais que ele sabia que ele não era bom em natação e é muito azarado ao nível de, sei lá, um peixe puxar ele para a água, o Izumi estava bem determinado em ajudar a garotinha. Ele conseguiu colocar ela na beira, mas na hora que ele tenta sair, ele começou a ter cãibras. Ele não consegue subir as pedras e é levado pelo rio. Enquanto ele é levado pela correnteza, a garotinha fica gritando por ele. Então seus amigos rapidamente conseguem ver o Izumi lutando para não se afogar. Todos ficam em pânico. Então, sem um pingo de hesitação, a Shikimori tirou a camiseta e foi ajudar ele. Quando o Izumi já não aguentava mais, ela agarra a mão dele e o salva bem a tempo. Quando eles chegaram na beira do rio, a Shikimori briga com ele por pular no rio ao invés de chamar por ela. Os outros chegam ali para ver se eles estavam bem. A Neko, coitada, estava chorando e o Inuzuka gritando que ele iria morrer se ficasse subestimando o rio. Mas a Hashi oferece para ele um kit de primeiros socorros. A mãe da menina também chegou ali agradecendo pelo que o Izumi fez e ele vai até a garotinha para pedir desculpas por assustar ela. A garotinha descarta isso falando que ele era muito legal e beija a bochecha dele antes de sair com a sua mãe. A Shikimori fica se corroendo por dentro e estava quase chorando, quando a Neko diz que ela era apenas uma criança. Depois desse chato contratempo, eles voltaram a se divertir no rio e finalmente o Izumi percebeu o biquíni da sua namorada e fica todo vermelho. Ele falou pra ela que era bem fofo, e depois de mergulhar, eles vão dar uma volta e eles se deparam com uma sorveteria, e tinha uma fila bem grande nela. Então, eles foram dar uma olhada sobre o que estava acontecendo. A Shikimori e o Izumi pegam os seus sorvetes, e ele fica bem feliz com isso. Mas a Shikimori é maliciosa. Ela pergunta se o Izumi queria provar o seu sorvete também. Ele não notou o jeito malicioso que ela estava olhando. Agora, ele oferece o dele, e quando ela vai provar, o Izuka apareceu e come na frente dela. A Shikimori fica sem acreditar naquilo, ela grita que o sorvete era dela, e o Izumi fica ainda mais triste porque na real, era dele o sorvete. Então, como vingança, a Shikimori pega o sorvete do Yunozuka pra ela, e isso faz o cérebro dela congelar na hora. Mas por mais que ela ficou daquela forma, ela diz pro Yunozuka que estava muito bom. Depois de um dia muito gratificante, eles ficam na cidade. Eles estão encantados ao ver que tinha um trem ali só pra eles. E depois de um tempo andando, todos adormecem no trem. A Shikimori fez isso no ombro do seu namorado, e ele fica pensando quão fofo ela era. Ele pensa em como o dia deles foi divertido, e ele causou um grande estresse para todos, mas de resto foi muito legal. Dessa maneira, ele também adormece. A Shikimori acordou, e enquanto todos estavam dormindo, ela viu que os dois estavam dormindo juntinhos. Não ela e o Izumi. O Izumi e o Yunozuka estavam dormindo juntos. Então ela ficou um pouco brava. Ela olha para os lados, pegou ele e colocou no seu ombro para dormir. O que vocês acharam da história de hoje? Continuação ou não?
Deixa nos comentários. Obrigado por assistirem e até a próxima!